Olá você, bem-vindo a mais uma edição do SETcast. Eu sou a Deise Feitosa e esse é meu parceiro e amigo Bruno Martins. Obrigada pela sua companhia mais uma vez, Bruno. Igualmente, Deise. Como também gostaríamos de dar as boas-vindas ao nosso professor Marcelo Moreno, que é tantas coisas, mas principalmente professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Seja muito bem-vindo, professor Marcelo. Obrigado, Deise. Obrigado, Bruno. Bom, e só lembrando que a SET é uma associação sem fins lucrativos que reúne há mais de 35 anos profissionais e empresas do setor de mídia e entretenimento. Com foco em tecnologia, mas também em outras áreas desse amplo ecossistema, a SET ela tem participado ativamente de todas as grandes transformações do mercado de radiodifusão. Participou da definição do modelo da TV digital e agora participa dos trabalhos da TV 3.0, da qual vamos falar muito aqui neste programa hoje, né, Bruno? Pois é, Deise. A SET quer estar presente em todos os canais e falar com todos os públicos. Por isso estamos aqui agora com o SETcast, que é um podcast que abre o espaço para conversas incríveis, conversar com convidados sempre muito especiais. Vamos falar de tecnologia, sociedade, mas também de muitos outros assuntos. É isso mesmo, e vamos lá, vamos começar então nosso bate-papo aqui com o professor Marcelo. Vou chamar você de Marcelo, tudo bem? Aqui. Por favor. Deise, Marcelo, não sei senhor, senhora, senhorita. E Bruno. Marcelo, quem que é o Marcelo? Quem sou eu? Quem você é? Sou um pai de família, muito orgulhoso. Mas profissionalmente. Professor, pesquisador, como você falou, de uma universidade federal. No momento, estou numa visita de pesquisa junto a parceiros da Alemanha, do Instituto Fraunhofer, de circuitos integrados, e também a Universidade Friedrich Alexander de Erlangen, em Nuremberg, também na Alemanha. Meu trabalho todo flui muito em cima, realmente, da TV digital, porque eu sou um professor da área de multimídia, e formado num ambiente muito interessante que nós tivemos aí historicamente. A gente está falando da PUC-Rio, do Laboratório de Telemídia, estamos falando do professor Luiz Fernando Gomes Soares. Um beijo para você, para o universo, onde você estiver aí, nosso querido Luiz Fernando. Olhando com orgulho, espero, do que a gente continua fazendo, Mas é isso, e gosto muito de... você fica falando que eu sou várias coisas, É muitas coisas. São muitas coisas. Difícil. Eu fico trocando de chapéu. Na mesma reunião eu tenho que usar 3 chapéus. Eu fico brincando com o pessoal do grupo técnico lá de codificação de aplicações do fórum. Do sistema Chapéu 1, fórum. Chapéu, pessoal, agora eu sou coordenador do GT. Agora estou Tirou falando com o Fraunhofer. Estou falando com o Fraunhofer. Agora eu estou falando como universidade lá do grupo de pesquisa. Mas é uma mecânica que eu gosto muito, porque eu consigo assim entender melhor como fazer a pesquisa de forma a realmente conseguir contribuir, ouvindo pessoas, ouvindo diferentes pessoas, diferentes pontos de vista. Eu estou ali muito como tentando harmonizar esses diferentes tipos de pontos de vista que as pessoas podem ter sobre a tecnologia. Certo. E agora, então, você está na Alemanha. Você deu uma passadinha aqui no Brasil, mas você está lá. E, enfim... Vamos lá, vamos começar. Então, você é consultor Você não vai me fazer falar alemão. Fraunhofer. Fraunhofer. E como é que se fala alemão? Não vou repetir. Fraunhofer. Bom dia. Guten Morgen. Chega. Olá, você. Hallo. Olha pro nosso público. Hallo, wie geht's? Muito bem, tá aprendendo bastante. Tá perigando perder uma amizade. De jeito nenhum. Faz parte da brincadeira, muito bem. E aí, então, você está agora nessa experiência lá na Alemanha, está fazendo esse estágio de pesquisa, podemos dizer assim? Exato. E você está há um tempo, já está há alguns meses? Já estou lá desde outubro do ano passado, encerrando as pesquisas agora no final de setembro, para voltar de forma permanente para o Brasil. O joelho de porco continua bom lá? Olha, eu não fui nesse caminho, porque eu já conhecia os pratos, e a gente tenta variar, É claro, tem uma base ali forte da batata, da carne de porco, mas assim, dá para realmente variar. Agora eu me pergunto, como é que é ter longevidade
comendo batata, joelho de porco e salsicha. Mas não é todo isso? dia. Ai, não, me perdoe. Esse é o prato, exato, esse é o prato tradicional, né? Mas não é o de todo dia, né? E hoje lá na Alemanha tem uma forte consciência de que, olha, a alimentação saudável é em cima de produtos naturais, evitar também carnes. O pessoal lá... Tem. É como a gente fica falando de americano que só come hambúrguer, mas não é verdade, né? Eu conheci, tem vários amigos americanos que falam, gente, eu como salada, não é sempre assim. Eu não tenho esses amigos. Os meus amigos comem hambúrguer. Então, é isso mesmo. Bom, meus amigos falaram que não é bem assim, mas tudo bem. Cada um com seus amigos. Eu só fiquei 3 dias em Berlim, então eu experimentei joelho de porco e também cerveja. Mas tem que experimentar e é super legal. A cerveja realmente é o diferencial imbatível, ali, né? A linguiça, nossa, tem coisas muito boas. E fora que uma consciência ambiental do país, né? Um ambiente de trabalho super avançado em termos de cooperação ali dentro do Instituto, com outras instituições, com outros países. E um lugar em que realmente as coisas funcionam, né? Eu estou meio mal acostumado, né? Fazer conexão do transporte público, por exemplo, entre ônibus e trem, e a coisa funciona, né? Voltar ao Brasil e ver como é que a gente poderia estar melhor, né? É algo que realmente traz para a gente, olha, tem muito o que se fazer aqui. E é um motivador, no final das contas, né? A gente que trabalha com tecnologia e que pode ver que a gente pode melhorar, né, as condições das pessoas, seja em qualquer ramo, no entretenimento, no jornalismo, na infraestrutura, né? A gente tem um exemplo desse, né, de um país que realmente está mais avançado em termos de infraestrutura e poder voltar e trazer essas ideias e colaborar de alguma forma, mesmo que seja no nosso nichinho ali, né? Sim. Na pesquisa ali, no caso, em TV digital, por exemplo. Bom, professor, uma das coisas que me chama muita atenção em projetos que o senhor está participando, como da TV 3.0, como também da TV digital lá atrás, que nesse ramo específico, nós no Brasil conseguimos criar uma rede de cooperação entre a universidade, o poder público, as empresas privadas, que gera coisas incríveis, assim. Como é que o senhor vê isso e como que isso pode servir de exemplo para outras áreas do nosso país? Isso é muito interessante, não é um lugar comum, né? Não é o que a gente encontra nas diversas áreas de pesquisa, porque realmente falta um pouco dessa integração maior. É uma dificuldade fazer uma integração entre universidade e empresa ainda no Brasil, eu vejo assim. O que foi um grande habilitador para essa condição no caso da TV digital, foi a criação do Fórum SBTVD, sem dúvida, e todo o apoio que a própria SET dá também em trazer, em participar do fórum e também trazer essas pessoas aqui para o Congresso, né? Ali dentro, como você tem uma representação multissetorial, que envolve a academia, o governo, como você citou, e as empresas de diferentes ramos de atuação, você tem a indústria de transmissores, receptores, as próprias emissoras, certo? A indústria de software. Essas pessoas juntas, né, estão trazendo, né, para as discussões, né, claro, os seus diferentes pontos de vista e o interesse dos seus negócios, né, e a academia, ela aprende muito com isso e aprende como fazer uma pesquisa de forma mais aplicada, que pode ser melhor aproveitada nesse mercado. E um grande papel nosso ali é tentar absorver tudo isso, harmonizar tudo isso de forma que a tecnologia que a gente ajuda a criar, né, ela possa realmente ser um ganha-ganha para todos ali, né, oferecer realmente ganhos para todos os setores. Vamos falar agora de TV 3.0 e, né, continuar falando, mas na sua experiência agora na Alemanha com a empresa Fraunhofer, eu vi uma experiência deles que é incrível de áudio imersivo, que é uma experiência de acessibilidade. Enfim, a TV 3.0 tem tantas qualidades, tantas ferramentas bacanas, então eu queria que a gente pudesse conversar um pouco sobre isso, inclusive ferramentas de inclusão social, além também de acessibilidade, mas enfim, eu tenho me surpreendido bastante, vi experiências no stand do fórum com realidade virtual, enfim, então o caminho é bem extenso do que se pode fazer, do que se pode brincar com essa tecnologia de TV 3.0. No fórum, quando a gente fez aquela chamada aberta de propostas internacional, né,
os requisitos que nós colocamos para essa camada de codificação de aplicações que habilitam exatamente essas experiências mais imersivas, realidade virtual, uma orientação a aplicativos, esses requisitos, né, já estavam muito olhando para aquilo que a própria academia a gente já estava vendo que a academia estava desenvolvendo bem em comunidades como a Web Media aqui no Brasil, né, e comunidades da ACM, multimídia fora do Brasil, I3E. A gente sabia, né, que as pesquisas já estavam muito avançadas aqui, que a gente poderia ter realmente soluções para serem trazidas aqui. Aí você citou o áudio imersivo e as pessoas, né, ouvindo o termo áudio imersivo pensam, vai dar aquela noção espacial, que legal, né? Só que, e realmente, ter aquela sensação de imersão a partir do áudio é muito interessante, porque você se sente envolvido, né, completamente, porque é uma percepção né, de que o áudio está vindo de todos os lugares e que você identifica cada objeto onde ele está exatamente, não é só na esquerda e direita, é atrás, é na frente, é em cima, é embaixo. É fantástico. Só que vem um ponto que às vezes fica um pouco implícito, né, e que não tão, vamos dizer, público, o quanto esse mesmo áudio imersivo, né, por ter também a característica de interatividade no próprio áudio, de você poder selecionar exatamente qual objeto te interessa, onde ele vai ser posicionado. A gente chama as origens do som, a gente chama de objetos no áudio imersivo orientado a objetos. Você pode reposicionar eles. Aí vem a questão da acessibilidade. Ela é fantástica. Incrível. Então você pensar que a audiodescrição agora é um objeto. E que esse objeto, inclusive as pessoas que são portadores de algum tipo de deficiência visual, que depende da audiodescrição, um exemplo, né, muito interessante. Reposicionar a audiodescrição numa posição fixa que, né, quem está ali, né, precisando daquele conteúdo de acessibilidade sempre identifica, opa, isso aqui é audiodescrição, né, e o resto é cena. Então, quiser posicionar mais à direita, mais atrás, dá para fazer. E a experiência que você teve, né, Daisy, lá no stand, conta um pouco como é que é isso. Fone de ouvido que ele não atrapalha, né, quem está usando, não atrapalha a ouvir o seu entorno. Não porque ele tem aquela característica de transparência que vários fones hoje em dia têm, mas porque ele não entra no seu ouvido, não cobre o seu ouvido. Ele é aquele de condução óssea, em que você põe fora do ouvido. E aí você junta isso, a ideia do objeto de acessibilidade ser entregue para os fones de ouvido, quando você usa um fone de ouvido desse. E você poder assistir televisão coletivamente com a experiência que você precisa ou que você escolheu. Continua conversando com as pessoas, não está com o fone ali meio isolado, né? Isso, a característica um pouco, né, do conteúdo de acessibilidade, no caso da audiodescrição, acaba isolando um pouco a pessoa ou fazendo com que as outras pessoas tenham que também se submeter ao conteúdo de acessibilidade que talvez por não estar acostumada até atrapalhe um pouco para algumas pessoas, né? Então, isso é muito interessante. Ou você poder assistir TV numa camada 2D e, ao mesmo tempo, ter um óculos de realidade virtual. Tem alguém que está assistindo na camada 2D e eu com óculos de realidade virtual, de certa maneira, tendo uma imersão na cena. Coisa que o Projeto Guaraná do Cefet realizou. Exato. Ou a própria TV multimodal, que a gente está adaptando essas tecnologias multimodais, né, a questão da acessibilidade que existe nesse sentido, uma pessoa tetraplégica que pode utilizar essa ferramenta por eye tracking, ou mesmo, enfim, a multissensorialidade, você poder sentir o cheiro do oceano enquanto você vê uma cena. É fantástico. Esses requisitos de TV imersiva que a gente colocou, eu considero isso, quando você faz esse tipo de interface com o telespectador mais avançada, em que interagir não depende só mais do controle remoto, interage com o gesto, com a voz, com o olhar, né? Isso, e quando a gente chama de multimodal, quer dizer que você pode usar mais de uma forma de interagir ao mesmo tempo. Vamos voltar no exemplo da acessibilidade, né? A pessoa que tem a deficiência visual depende da audiodescrição. Ela pode dar um comando de voz falando, quero configurar, né, a audiodescrição ligada, eu quero colocar aqui. Ela está usando duas formas de interagir ao mesmo tempo, por isso multimodal. É a comando de voz e ela está apontando para uma certa área no espaço em que
dispositivo de reconhecimento de imagem pode identificar qual é essa área do espaço. Porque você imagina, para quem tem uma deficiência visual, ter que chegar numa interface gráfica para configurar onde ela quer um certo objeto de áudio. Como chegar na configuração para ligar a audiodescrição no controle remoto, que precisa de ir em menu. Não faz sentido para quem tem uma deficiência visual. Exatamente. Aí, né, você pode pensar, mas a pessoa tem uma ajuda. Mas não é isso que as pessoas querem. Né? Quem tem a deficiência, ela quer ser, né? ela quer ter a sua autonomia, né? Ela quer ser independente. E o Velibras, gente? Velibras, né? O Velibras fazendo, né, a sintetização da linguagem de sinais de Libras, podendo ocorrer tanto na tela principal, na TV, ou na segunda tela. Que Isso incrível! É bacana. E ele pega um formato super econômico em termos de quantidade de dados que é transmitido. Você não precisa transmitir o vídeo de língua de sinais. São as glosas, ela já chega. Exatamente. Aliás, acho que puxando aqui a sardinha, né, desenvolvido pelo Thiago Maritano, com coordenação do Thiago Maritano, por vários pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba, que envolve também o professor Guido Lemos, né, de onde eu vim, sou Lavide, foi lá de onde formada na Federal da Paraíba, também fui pesquisadora do Lavide, com muito orgulho, e tenho muito orgulho de ver que o Velibras também hoje está muito consolidado no mercado brasileiro, em todos os setores, né, da internet, inclusive, como uma solução web, né? da web, cinema, e agora está sendo adaptado também para a TV. Isso é incrível, para a TV digital. Então, assim, as possibilidades são muitas, né, Bruno? Sim, e aí é bom citar, né? A gente falou da TV multissensorial e da interação multimodal, né? Que é a pesquisa da Universidade Federal Fluminense, que foi trazida também. Com certeza. Tudo isso, né? E a Federal do Maranhão também está envolvida na construção do perfil. Junto com a UFJF, em cima da jornada do telespectador. Da navegabilidade. Essa mudança de paradigma para um consumo de TV todo orientado a aplicativos, né? A UFJF e a Universidade Federal do Maranhão, elas estão juntas nesse requisito, atacando isso. Porque a gente teve uma característica diferente na construção da TV 3.0, que foi para a camada de codificação de aplicações. Diferente das outras, não havia tecnologia suficiente para ser trazidas para que contemplasse todos os requisitos, né? Como a imersão, como a interação multimodal, né? Então, vários requisitos que a gente testou na fase 2, na nossa fase anterior do projeto TV 3.0, né? Não puderam ser adotadas, porque estavam apenas no papel. Era uma proposta que a gente não pôde avaliar em laboratório. Agora, pelo contrário, as universidades brasileiras, a gente citou a Federal Fluminense, o Cefet Rio, né, que trouxeram essas soluções, a gente pôde avaliar. E a Fraunhofer também trouxe a solução do áudio imersivo, que também a gente pôde fazer. E a USP também, com o Labiarte Mídia, o professor Almir Almas Regis também tem desenvolvido soluções aí de áudio imersivo também, né? E agora pensando em políticas públicas, Bruno, pensando e Marcelo, pensando em TV pública também, eu fico sempre me imaginando assim, como é que a gente pode desenvolver soluções também de inclusão sociodigital, inclusão com serviços de utilidade pública. Você tem refletido sobre isso nos espaços acadêmicos? Bastante. Quando você muda esse paradigma, né, para o consumo de TV ser orientado a aplicativos, né, a interatividade ela começa habilitada desde o início. Né? Para você acessar o conteúdo televisivo, você precisa abrir um app. Então a interatividade ela é diferente de hoje. Hoje tudo começa com um vídeo, né, que está sendo transmitido pela radiodifusão, né, áudio e vídeo, e vai aparecer algum tipo de sinalização para que aí sim o telespectador interaja com alguma coisa ali pontual durante aquele conteúdo. Quando tudo começa com um app, pensando numa TV pública, né, que realmente tem o seu conteúdo audiovisual para ser passado, né, só que ela tem um conjunto de políticas públicas que ela pode implementar a partir do seu app. E a gente pensa muito nisso, porque se você olhar a TV 3.0, o quanto ela consegue resolver em termos de soluções para monetização, endereçamento do conteúdo, né, mídia programática, personalização, tem um lado comercial que é super legal, super interessante, que a gente tem que realmente é o caminho para a radiodifusão comercial. Aí quando você chaveia para uma TV pública,
essas mesmas tecnologias vão poder também ser usadas para endereçar as políticas públicas. Se você sabe que existe uma demanda, uma falta, por exemplo, de acesso a algum tipo de serviço público numa certa região, você endereça um programa de conscientização, uma peça de publicidade voltada para aquele programa social. Então, um exemplo que a gente sempre está usando, né? Vacinação. Sabemos que uma certa região, ou até a gente não está falando de cidade, como pode ser uma transmissão mais segmentada, a gente pode falar de regiões de uma cidade também, né? Como a gente vai ser capaz de localizar onde o receptor de TV está, se o telespectador permitir, né? A gente pode direcionar para aqueles telespectadores daquela região onde realmente a vacinação está baixa, por exemplo. Olha, tem aqui o programa que está rodando agora de vacinação contra a gripe, tá? E a gente está vendo que nessa região poucas pessoas estão indo aos postos, ou as crianças não estão mais indo. Está aqui uma campanha de conscientização para trazer. Então, faz todo sentido no âmbito público. Isso foi só um exemplo de algo voltado para a saúde. Fez lembrar do começo de tudo, do Ginga, da interatividade, quanto a gente sonhava com toda essa inclusão, e de certa maneira eu fico feliz que isso esteja acontecendo agora, ainda que seja com essa versão da TV 3.0. Então... que o Ginga continua lá, o Ginga é parte do DTV Play, o DTV Play é um nome comercial do que é o Ginga, né? Como ele tinha sido concebido, certo? Em que a gente tem internamente lá o Ginga NCL, né? Desde o DTV Play tem também o Ginga HTML5, né? 2 possibilidades de execução de aplicações, tá? É o bom e velho Ginga, vamos dizer assim, bom e certo? Velho Ginga, olha, só Ginga. E que a gente pode o quê? Evoluir, né? A forma como as APIs são desenhadas dos dois lados, a gente consegue evoluir, né, de forma progressiva, incluindo novas e novas funcionalidades. Por isso que um dos requisitos para as aplicações de TV 3.0 era partir da base do DTV Play, né? É o nosso Ginga. E, professor, uma coisa, pegando esse gancho, né, uma coisa, eu acho que o Ginga deu um grande passo quando incluiu tecnologias como HTML5 e o JavaScript no DTV Play, mas eu ainda fico me perguntando, né, como fomentar essa comunidade de desenvolvedores de códigos e aplicações para desenvolver códigos de open source e tal para a TV. Como que a gente pode fomentar essa comunidade? Isso, passa muito pelas próprias emissoras, eu acho, de abrir para a comunidade pessoal. Eu quero abrir o meu espaço, porque no final, assim, mesmo que as emissoras não transmitam os aplicativos pela radiodifusão, o aplicativo foi entregue pela banda larga, na TV conectada, né? Aí você pode pensar, poxa, qualquer um pode desenvolver e jogar lá num serviço web que a gente consegue colocar os aplicativos, né, nessa TV conectada no ambiente de TV aberta. Só que ainda assim, os aplicativos que vão aparecer, né, no âmbito, né, de um radiodifusor, são os aplicativos que ele sinaliza que ele põe lá na transmissão dele, sinalizando, dizendo, olha, esses aplicativos podem ser mostrados, esse pode ser executado, esse aqui vai agora, esse vai depois. Então, ainda controle do radiodifusor. E é essa a ideia. Nós estamos falando de TV digital aberta. O radiodifusor tem que controlar todo o conteúdo que ele está transmitindo. Tá? Então, quando o radiodifusor comunica para a comunidade open source, para a comunidade de programadores, para as universidades, né, que ela abre ali, né, um espaço em que, olha, tragam aplicativos, né, ajude a gente a formatar essas novas experiências que a gente pode entregar, né, com a TV 3.0, colocando um repositório de aplicativos, né, fora as ações de fomento que a gente pode fazer também, fora do contexto das emissoras. Você citou a TV pública, a quantidade de desenvolvimento pela própria comunidade que pode ser feito para conseguir endereçar políticas públicas. Isso é muito interessante. Com certeza. Bom, estamos chegando ao fim desse papo, que eu queria ficar aqui o dia inteiro falando com você, porque aí você tem tanto a agregar, mas você vai voltar outras vezes, me promete, mesmo de lá da Alemanha, porque o nosso setcast existe na internet também. Mas assim, para concluir, né, Bruno, a gente sempre pede um pouco de você para o nosso público, um pouco de você para você. E aí, então, a gente queria que você desse uma dica aí do que você está vendo, de um livro que você leu que é muito legal, uma série, um filme, um jogo, uma música, enfim. Coisas bastante pessoais, né, vamos dizer assim. Claro. Vou continuar na pegada de pesquisador. Estou muito interessado em ver o filme do Oppenheimer, né? Porque quando você vê um resultado de pesquisa que vai para um caminho ruim,
vamos dizer assim, não é legal. Né? E lutar contra isso, às vezes, é difícil. Então, ouvi falar muito bem do filme, como ele foi feito, mas ainda não pude. Então, fica a dica. Né? É o que eu estou querendo. Né? Eu não lembro o nome do filme, mas o filme que conta a história da Marie Curie e do esposo dela também. Você já viu esse filme? Ele é muito legal. Eu esqueci o nome, gente. Me perdoem. Peraí, deixa eu ver se eu lembro. Não lembro. Mas é bem nesse caminho também, mas mostra a história de dois notáveis pesquisadores, mas também toda a catástrofe que pode nascer radioatividade, alguma coisa assim, que é o filme, e é bem interessante também. O Oppenheimer também está na minha lista. Muito bem, é isso, né? Obrigado, professor, foi ótimo poder aprender um pouquinho com o senhor aqui em alguns minutinhos, né? Foi ótimo. Obrigada por sua visita, volte sempre, a casa é sua, pode entrar e queremos acompanhar os próximos capítulos aí dessa jornada rumo à TV 3.0. Temos muito o que falar sobre isso. Obrigada. Bom, esse programa foi gravado aqui durante a 7 Expo 2023 pela Vem TV. Tem produção executiva de Raquel Pazin, direção de imagem de Giovanni Fernandes, produção Matheus Santos e Raquel Pazin, coordenação Luana Bravo e Tito Liberato e a apresentação de meu amigo Bruno Martins. E da incrível Deise Feitosa. É isso aí, gente. Estou incrível. Vocês viram? Obrigada, Bruno. Obrigada, querido. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. E fique conosco, continue, porque muitos e muitos 7casts virão. Até já. Até já.